Fala galera, aqui é o Rio e hoje eu quero te ajudar a aprender como estudar em 2024. Então, como que você faz para organizar o seu tempo, o que você vai fazer para estudar e dicas para você evitar a procrastinação, entender por que você procrastina e como que a gente faz para evitar esse grande mal da sociedade moderna. E bom, olha só, isso daqui é um assunto complementar do meu plano de estudos, ou seja, do meu cronograma que eu já divulguei aqui para vocês para o ano de 2024. Se você não baixou ainda o plano de estudos, o link vai estar aqui na descrição, tá certo? Primeira coisa que eu quero falar então é sobre a questão da procrastinação. Então, como começar a estudar? Eu imagino que você se sinta assim porque eu já tenho experiência com isso e eu sei como as pessoas se sentem quando vão prestar o vestibular. E o que te domina hoje é esse carinha aqui, medo. Todo mundo que vai prestar o vestibular sente medo. Medo do quê? Medo de não conseguir passar no vestibular, medo do futuro que vai vir pela frente, porque você está entrando num estágio novo, medo de se você está fazendo a coisa certa ou se você está fazendo a coisa errada, medo de não dar tempo, um monte de tipo de medo que está te dominando hoje. E qual que é o problema do medo, certo? O medo, ele trava a nossa ação. O medo faz com que a gente não consiga fazer as coisas. A gente sempre vai estar temendo fazer a coisa errada, temendo que as coisas não vão dar certo. E se você não conseguir transformar esse cara aqui, se você não conseguir lidar com esse medo que hoje te domina, vai ser realmente difícil de você conseguir começar, de você fazer o que você tiver que fazer. Você tem que aceitar esse fato. Beleza, mas como que a gente lida com medo? Primeira solução que as pessoas têm na cabeça é o seguinte: qual que é o contrário do medo? Vamos lá, começa com C. Coragem? É coragem o contrário do medo, será? Então, a grande questão da coragem é que a coragem ela não é o inverso do medo. A ausência do medo não é a coragem. Acho que você já até ouviu falar disso. Mas a coragem ela existe para você fazer as coisas mesmo que você tenha medo. Então, assim, não adianta. A coragem eu considero que seja só um estágio inicial. Um estágio onde você está com medo e a coragem vai te forçar a agir. E quando você começa a agir, ou ação, né? Vamos colocar ação aqui. Medo versus ação. Quando você começa a agir, o medo começa a desaparecer. Então eu gosto de pensar que o medo, ele deixa de existir, ele é o contrário, é o oposto da ação. Enquanto a gente está fazendo e conseguindo fazer as coisas, o medo, ele diminui. Quanto maior a ação que você tiver, menor vai ser o medo. Então, quando você pega e você vai lá e você fica pensando em como estudar, fazendo plano de estudo, cronograma, e você vê que você não está estudando, é porque está faltando o quê? Está faltando ação, certo? Não basta você planejar. Planejamento não diminui o medo. Planejamento não vence o medo. A ação, que tem a ver com a coragem também, né? São os dois aliados que você tem que ter para você vencer as suas travas, tá certo? E qual que é o real contrário de medo, na minha opinião, é o desejo. Por que as pessoas têm medo? Porque o medo é o contrário do desejo. Se você não quer nada com nada, se você não sabe para onde ir, você vai ser dominado pelo medo. Então, eu gosto de pensar assim, o medo é como se você fosse isso daqui fosse a sua energia. O medo, ele faz com que você queira ir para qualquer lado, menos para aquilo que você tem medo. Então, quando você tem medo, você faz qualquer coisa, menos aquilo que você teme. Então, você tem medo de não passar no vestibular, você tem medo de não saber o que estudar, você vai fazer qualquer coisa, você vai jogar videogame, você vai enrolar, você vai planejar, você vai fazer um monte de coisa, menos aquilo que te lembre do medo. Você tem medo de não ser aprovado? Você não vai estudar. Você vai jogar videogame, você vai fazer um monte de coisa. Porque o medo, ele não tem direcionamento. O medo é aleatório. Puf, só faz você correr. E o desejo é o contrário. O desejo, ele te leva para um local único. Ele faz com que você seja direcionado, né? Que você tenha foco. Então, provavelmente, o que te falta hoje é o quê? Desejo, entender o que você quer e ter vontade realmente de fazer o que você está precisando fazer.
Você não quer estudar, você não gosta de estudar, você não sabe o que você tem que aprender, pô, você não vai conseguir. Tem gente que não sabe qual curso vai fazer, tem gente que não sabe qual faculdade vai estudar, tem gente que não sabe nada, não definiu nada. Então, realmente, enquanto você não tiver isso definido, vai ser difícil, certo? Primeiro passo, então, para a gente saber como começar a estudar em 2024 é saber onde você quer chegar, ou seja, começar a trabalhar no seu desejo. Eu fiz na semana passada um vídeo falando sobre objetivos SMART. O que é SMART, né? Específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Então, se você não assistiu o vídeo, vai estar o vídeo aqui no canal, vai ter um card, vai ter um link em algum lugar para você assistir. Isso daqui é essencial. Se você não define seus objetivos, suas metas, suas tarefas, utilizando isso daqui, principalmente o fator temporal, você não vai conseguir fazer nada, tá? Então, você vai definir também a nota que você quer tirar e o acerto que você quer ter no vestibular. Você vai prestar o Enem, quantos acertos você quer ter e qual que é a nota que vai gerar esses acertos. Como que você faz para conseguir isso daqui? Tem um site que chama Seja Alguém. Eu vou colocar o endereço aqui, ó. Sejaalguém.com/Enem. Lá você vai ver, né? Você vai digitar a pontuação que você tirou em cada uma das provas e ele vai gerar um simulador de TRI. Ele vai ter um simulador de TRI para você. Então você pode já calcular quanto que você precisa tirar na prova. Então, se você for prestar medicina, você tem que tirar 300 e, sei lá, 800, desculpa. 850, próximo disso, 830. Quantos acertos você tem que ter? Por que isso é importante? Porque se a prova tem 45 questões e você tem que acertar 40, a sua mente consegue entender qual que é o esforço que você vai ter que ter para alcançar essa pontuação. Agora, se você tiver que acertar, por exemplo, 30 pontos. Cadê? Se você tiver que acertar só 30 pontos de 45, você sabe lá dentro de você qual que é a quantidade de esforço que você vai ter. Ah, eu só preciso acertar 20 pontos de 45. Pô, muito fácil, muito tranquilo de conseguir isso daqui. Então você consegue se planejar de acordo com a pontuação que você vai ter. Você consegue bolar uma estratégia. Saber onde você quer chegar é o primeiro passo para você alcançar um objetivo, tá certo? Outra coisa, pesquisar o que você tem que estudar e a visão geral das coisas. Ah, eu tenho que aprender matemática, mas você não sabe não faz nem ideia do que é uma função, do que é geometria, qual que é a diferença de um quadrado para um retângulo. Pô, você tem que ter uma visão geral. Isso aqui não é difícil de ter. Eu não estou falando para você estudar, para você aprender, para você manjar. Você tem que ter uma noção dos assuntos que são cobrados, certo? Para você conseguir se organizar também. Uma coisa que você pode fazer é, no Enem, por exemplo, ler a matriz de referência do Enem. Só colocar no Google. Tudo isso que eu estou falando, você não sabe o que eu estou falando? Coloca no Google. Ah, eu vou prestar FUVEST, edital da FUVEST, certo? Lá vai ter os assuntos que você tem que saber para fazer essas provas. Beleza, dito isso, deixar claro o que, como e por que você deve fazer as coisas. Isso daqui eu já vou te ajudar no plano de estudos, né? Então, isso daqui a gente já resolve com o plano de estudos, beleza? Ok, próximo passo. Como que a gente faz, então, para vencer o medo? A gente tem que agir. E o grande segredo e o grande problema que as pessoas têm quando elas vão tentar estudar é que elas não agem. Elas querem fazer tudo perfeito. Então, elas têm uma fase de planejamento e preparo muito grande e uma fase de ação muito curta. Tem uma metáfora para isso, que é o arco e flecha. Então, imagina que para você ser produtivo, para você conseguir estudar, você tem que puxar, né, a corda, não sei qual que é o nome certo, do arco e soltar logo. A maioria das pessoas puxa, segura e ficam mirando e chega uma hora que o braço já não aguenta e está se tremendo. Não adianta você mirar muito tempo. Você vai soltar e a flecha vai para um lugar errado, entende? Então, agir sempre, melhorar sempre. Esse daqui vai ser o nosso lema daqui para frente. Então, ó, esquece o estudo perfeito. Por que você tem que esquecer o estudo perfeito? Porque você é péssimo. Pô, você não sabe disso? Você não sabe estudar. Você não sabe o que você está fazendo, não é? Não é o fato. Se você está aqui assistindo essa aula, você não sabe de nada. Você nunca estudou direito, você não tem uma boa base, você não era um bom aluno. Por que você quer estudar perfeito agora? Da onde você tirou que você consegue ir do 0 até o 100
repentinamente de um dia para o outro. Isso é impossível, você não vai conseguir. Então o que você faz? Você desiste? Não, você vai subindo degraus até você alcançar o patamar que você deseja. Tenta estudar hoje, melhora alguma coisa, tenta estudar amanhã e vai melhorando, certo? Ah, eu quero estudar 8 horas. Amigo, tu não aguenta 5 minutos. Então, né, o que você vai fazer? Você vai estudar quanto você conseguir. Eu só consigo estudar 30 minutos sem ficar cansado. Estuda 30 minutos. Por que você ficou cansado? Você já parou para pensar nisso? Por que você cansa de estudar? Ah, não está entrando na cabeça, não sei o que. Cara, pensa sobre isso. Por que você só estuda 30 minutos? Por que você só consegue estudar 1 hora? Por que você não consegue estudar mais? O que você pensa na hora que você está estudando? O que você sente na hora que você está estudando? É uma questão de autoconhecimento, de avaliação que você tem que fazer. Vocês já estão indo para a faculdade. Querendo ou não, é muito triste ouvir isso e refletir sobre isso. Mas quando você está com 17 anos, 18 anos, 19 anos, o fato é que você já não é mais criança. Você tem que parar de agir como criança. Não é sempre que alguém vai chegar e vai resolver as coisas para você. Você tem que começar a resolver as coisas sozinho. Pensar nas coisas sozinho. Ir atrás das coisas sozinho. Então você tem que pensar, realmente, por que você não está conseguindo fazer uma autoavaliação, uma autocrítica. É você e você agora. É isso que é realmente virar adulto, ser responsável. Não esperar que as pessoas façam tudo por você. Tá? E, importante, mantenha saudável e aceitável. O que eu quero dizer com saudável e aceitável? Pô, não é para você estudar até ficar doido. Se você não consegue, se você não está acostumado a estudar, e você faz o seguinte, primeiro dia você está empolgado, você estuda 8 horas. Segundo dia, você vai lá e estuda mais 8 horas. Terceiro dia, 8 horas, você fala, nossa, eu estou estudando demais. Quarto dia, quinto dia, o que vai acontecer? Você vai estar cansado. Vai chegar uma hora que você não vai mais aguentar. Porque isso daqui não é natural para você, não é saudável para você. Está fora do seu equilíbrio. E aí você vai estudar 0 horas, 1 hora, 30 minutos nesse dia. E aí, com essa queda, você vai falar, putz, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa de errado? Você vai se sentir mal, você vai se culpar, você vai ficar frustrado, você vai ficar 1 semana sem estudar. 2 semanas sem estudar. 3 semanas sem estudar. Quem nunca passou por isso daqui, né? É assim. É igual ir pra academia. Às vezes você vai na academia, você vai, não, eu vou ir sério agora. Aí você vai lá, você puxa peso demais, fica todo quebrado. Aí no outro dia, você não vai, porque você tá quebrado. Aí depois que você não foi, você fala, ontem eu não fui, hoje eu não vou também. Quando você vê, você tá 2 semanas sem ir na academia. É tudo assim, é a mesma coisa, né? Então assim, mantém saudável, pô. Estuda quanto der, quando estiver bom ainda, quando estiver aceitável, quando estiver divertido. Seu cérebro, ele vai entendendo que, 30 minutos de estudo não é tão ruim. Dá para fazer mais, dá para estudar 1 hora. Estudou 1 hora, seu cérebro vai começar a entender que 1 hora não é tão ruim. Vai estudar 2 horas e por aí vai. É uma progressão natural que você tem que fazer, beleza? Então, nosso lema é, primeiro você faz, de qualquer jeito, sem se importar com nada, e depois você melhora, beleza? Faz primeiro, você vai errar um monte de coisa, ótimo. Depois que você errou, você sabe o que melhorar. Tá certo? Próxima dica. Qual que é a tua? Você tem que saber qual que é a tua. Eu não vou te dizer o que você tem que fazer exatamente. Sabe por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Cada pessoa está numa situação diferente. E quando a gente ignora isso, a gente está enganando os outros, né? O educador, criador de conteúdo, influencer, que vai e te passa uma solução e fala assim, essa daqui é a melhor solução. Ou ele é um otário ou você é um otário. Não tem um meio termo. Eu sempre digo, você tem que encontrar o seu jeito, não existe solução única. Por quê? Se você tem dinheiro, você vai estudar de um jeito. Qual o jeito que a pessoa que tem dinheiro estuda? Se você tiver um dinheiro, o que eu recomendo você fazer? Conhece o meu curso Gabaritei. Eu vou te ensinar a ser autodidata, eu vou te ajudar a pensar melhor. Porque eu vou te ensinar como que as coisas funcionam, como que você entende, como que você memoriza, como que você faz questões. Essa base é muito importante para você conseguir ter esse seu desenvolvimento pessoal nos estudos, intelectual e tal, né? Então isso aqui é muito importante. Mas enfim, vamos voltar, chega de merchan.
A pessoa que tem dinheiro, ela vai gastar com curso, com cursinho, então ela vai ter um direcionamento já. Se você tem dinheiro para pagar uma Filade, por exemplo, eles já vão te dizer tudo. Eles já vão te direcionar. Você não vai ter dúvida sobre como começar, quais matérias estudar, material, nada disso, já está lá, pronto. O dinheiro resolve o problema. Ah, mas é só o dinheiro? Não é só o dinheiro. Não adianta ter dinheiro, por exemplo, e ter 1 hora por dia. Então imagina que uma pessoa está assim, ó, dinheiro e tempo. Aí você não tem tempo para estudar. Beleza, você pagou o melhor curso de todos, só que você estuda 1 hora por dia. Não vai adiantar de nada, certo? Aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que compensar com alguma outra coisa. Qual outra coisa? Se eu só vou estudar 1 hora por dia, meu jeito de estudar tem que ter malandragem. Então tem que ser um jeito inteligente, esperto de estudar. Certo? Então não é que existam 6 categorias aqui, isso aqui é só uma sugestão, é só um exemplo. Né? Então, uma pessoa que tem iniciativa, por exemplo. O que é iniciativa? Não sei o que estudar para o vestibular. O que você faz? Entra no Google, no YouTube, vai lá e pesquisa. Hoje em dia tem tudo na internet. O que vocês não têm? Vocês não têm iniciativa nenhuma de correr atrás das coisas de conteúdo. Vocês querem que alguém já tenha produzido um negocinho tudo mastigado para você ir lá. Tem matéria de referência, tem edital do vestibular. Sempre teve isso daí. Só que agora vocês estão esperando cada vez mais a coisa mastigada, ou seja, menos iniciativa. Se você é uma pessoa que já tem base escolar, ou se você já é uma pessoa, digamos assim, inteligente, porque você já tem um conteúdo, vai ser muito mais fácil de estudar, você vai estudar de outra forma. Se você já prestou 1 ano de vestibular e você quase passou, você tem que estudar de uma forma, certo? Estudando como? O que falta para você aprender, e não tudo de novo. Tem gente que é cabeçuda, tem uma boa base, já prestou vestibular, quase passou e tem dinheiro. Faz o quê? Assina um cursinho caro e aprende tudo de novo que já aprendeu. Aí vai lá e tira a mesma nota. São coisas que, cara, desculpa, a gente tem que aprender a pensar, senão não vai funcionar. Não importa o que você tente fazer. Se você não aprender a pensar, ligar o seu cérebro, não vai funcionar. Entende? Se você é uma pessoa esforçada, você vai ter uma estratégia. Estuda 8 horas por dia. Você tem esforço e disciplina? Estuda 8 horas por dia, 10 horas por dia. Faz um monte de exercício, um monte de questão, dorme menos, faz o que você quiser, porque você tem essa característica. Agora, tem gente que não tem. Se você tentar se esforçar demais, o que vai acontecer? Seu psicológico vai explodir, você vai ter um burnout. Se você tem muito tempo, ou seja, você não trabalha, você é jovem, você já saiu da escola, você pode desperdiçar seu tempo estudando. Se você tem a malandragem, ou seja, se você é esperto, você vai fazer o quê? Você vai pegar a prova do vestibular e vai estudar por questões. Fiz um monte de gente passar no vestibular com isso aqui. 2 meses pro Enem, o pessoal pega, estuda pela prova e passa. Por quê? Malandragem, né? Sendo esperto. Então, não adianta. Cara, você tem que entender qual que é a sua. Sabendo qual que é a sua, quais são as características que você tem que bolar o plano que você vai fazer. Não é alguém te responder, porque a pessoa que vai te responder, ela vai ter outras características. Beleza? Tá? Vamos acordar em relação a isso. Por fim, realmente agora a gente vai falar sobre manejo do tempo. Chronomanagement. Eu só coloquei isso aqui para ficar diferente. O que eu quero dizer com isso daqui? A gente vai seguir alguns passos muito simples para você melhorar o seu manejo do tempo. Ou seja, o que você tem que fazer sempre? Definir prazos, definir prioridades, definir os passos que você tem que tomar para você chegar no seu objetivo e alimentar a máquina. Eu também deixei assim, mas basicamente eu quero dizer o seguinte, que você tem que fazer reforços, ter feedbacks para você se manter fazendo o que você está fazendo, né? Isso que eu quero dizer com máquina, você conseguir manter as suas atitudes, o seu estudo, para você não se perder nisso daqui tudo, certo? Eu vou desenhar para vocês para ficar mais fácil. Definir prazos. Vamos imaginar que você vai seguir o meu cronograma de matemática e a gente tem aqui 2 meses de estudo para aprender matemática, beleza? Isso aqui é uma definição de prazo, só que é uma definição macro, ou seja, eu tenho 2 meses em geral para aprender matemática. Só que matemática não está específico. Lembra de objetivos SMART? Não é específico aprender matemática ou estudar matemática.
eu tenho que saber quais tópicos são. Então, vamos só colocar uma suposição que eu tenho 30 assuntos de matemática e eu tenho 60 dias para aprender cada um desses assuntos. Ou seja, um assunto vai ser igual a 2 dias, certo? Regrinha de 3 aqui, ó. Matemática serve para isso. Então, você tem que aprender um assunto a cada 2 dias. Isso te dá um direcionamento na hora de você estudar. Porque você vai estudar e você consegue, mais ou menos, seu cérebro calcula quanto tempo você tem que fazer as coisas. Ah, eu estou aprendendo fração. Quanto tempo eu tenho? 2 dias. 2 dias para aprender fração. Tudo que for possível masterizar aquele assunto. Isso daqui é uma estimativa, tá? Não é que é isso daqui, é uma estimativa. Beleza? Então, você consegue definir cada pequeno passo que você vai dar através disso daqui. Você pega a lista de assuntos, vê quantos assuntos tem, coloca aqui uma timeline mais ou menos e você consegue estimar como que vai ser o seu estudo. Beleza. Definir prioridades. Se é uma pessoa que não sabe matemática, qual que é a sua prioridade? Sua prioridade é aprender matemática básica? Ou será que é aprender função trigonométrica? É matemática básica. Esquece função trigonométrica. Por que você está pensando nos últimos passos, nos passos mais complicados do Enem, no caso? Matemática básica é muito mais importante, vai te ajudar a aprender tudo. É óbvio que é mais importante. Então, se você tivesse que aprender uma coisa só de matemática nesses 2 meses, aprende matemática básica. Se você passar 2 meses, você não sabe nada, você é... Qual que é a palavra que eu posso usar? Você é um inculto de matemática, certo? Você não sabe nem tabuada. Você fica 2 meses estudando e você aprendeu matemática básica, você não tem que se sentir um derrotado, você tem que se sentir feliz. Pô, você aprendeu alguma coisa que você não sabia, que você era muito ruim, parabéns, você evoluiu. Se der errado esse ano que vem você consegue continuar da matemática básica para frente, você vai ser uma pessoa com nível de estudo normal para o ensino médio agora. Porque matemática básica é do ensino fundamental, né? Então, do ensino médio é depois de matemática básica, beleza? O que as pessoas fazem? Elas vão lá, elas tentam aprender matemática básica e tentam aprender os outros assuntos mais difíceis, sem priorizar as coisas. E aí o que acontece? Você vai ficar aprendendo matemática básica, você vai ver que por você ser ruim você não consegue. Chegou aqui, você aprendeu matemática básica sobre esse tempo. Só que você está tão desanimado porque você não conseguiu bater os 30 assuntos que você desiste, que você não consegue, seu rendimento cai. Porque a procrastinação tem tudo a ver com a culpa, né? Com um sentimento negativo. E aí seu rendimento cai. Não é assim que você tem que pensar. Tem que priorizar. Pô, matemática básica? Consegui. Foi o que deu. Ótimo. Qual que é a próxima coisa? Proporção. Consegui aqui. Beleza. Qual que é a próxima coisa? Inequação. Sistemas. Outro assunto. Beleza. Consegui então 1, 2, 3, 4, 6 assuntos não, né? Matemática básica tem um monte, vai. Vamos imaginar que a gente bateu 10 assuntos aqui, ao invés de 30. Tudo bem, né? Faltaram 20 assuntos, mas desses 10 assuntos, esses 20 aqui, são difíceis. Com incidência baixa, você não precisa fazer tudo. Se você não estudasse aqui, você tiraria 5 em matemática. Estudando aqui, você subiu a sua nota para 20. Não foi ótimo. Não foi bom. Foi bom, não foi ruim para o nível que você está, beleza? Então, definir prioridades é muito importante para você. E definir os passos é o que a gente fez, definimos os passos. E aí, alimentar a máquina. Ou seja, você dá um feedback positivo ou negativo para aquilo que está acontecendo. Ah, consegui estudar as coisas aqui, ao invés de estudar em 2 dias, estudei em 1 dia. Oh, parabéns! Terminei matemática básica, consegui aprender matemática básica, que eu nunca consegui. Parabéns! Se premie com alguma coisa. Sinta-se bem, né? O problema é que as pessoas, elas não alimentam a máquina, elas vão estudando, dá alguma coisa de errada e elas ficam depressivas, ficam para baixo. E aí você joga todo o seu esforço no lixo. Não pode fazer isso, beleza? Eu vou escrever aqui agora, mostrar aqui agora um cronograma, né? Um outro exemplo aqui. No nosso plano de estudos, a gente vai estudar matemática e português, certo? 2 disciplinas a cada 2 meses. Beleza. A gente pode priorizar as matérias, não pode? Pô, matemática dá muito mais nota que português. Matemática é mais difícil para a maioria das pessoas do que português. No Enem.
Matemática tem muito mais assuntos do que português. Por que você estudaria 2 horas cada no seu dia a dia? É uma coisa que para mim é óbvia, mas a maioria das pessoas não percebe isso. E elas vão estudar 2 horas, 2 horas. Não. Prioridade. O que é mais importante? Dito isso, né? Quais são os passos que a gente tem para estudar essas coisas? Para você estudar qualquer coisa, eu não sei se você já pensou nisso também, mas você tem que assistir ou aula ou ler a apostila, tem que fazer exercícios, tem que fazer anotações e tem que fazer uma revisão também uma vez por semana. Ou algum momento, você tem que revisar, ou fazer um simulado, ou fazer alguma coisa para você relembrar do que você já estudou. O que eu quero dizer é o seguinte, você tem passos para você aprender a matéria. A maioria das pessoas fica assistindo videoaula e não faz exercício. Qual que é a prioridade para você aprender matemática? Não é exercício? Todo mundo sabe disso. Pô, alguém tem que falar para você que exercício não precisa, né? Vamos ser sinceros. Você sabe. Você não faz exercício de matemática porque você não quer. Que é autossabotagem. Então, ó, definimos a prioridade, que é o exercício. Então, das 3 horas, vamos fazer mais exercícios. Aula, 30 minutos. Anotações, 30 minutos. Isso daqui tudo não é uma regra, lembra? Cada pessoa tem um esquema diferente, tem um tempo diferente, tem dinheiro, tem outras coisas que vão entrar em jogo. Isso daqui é só uma estimativa, não é para você seguir. Se você fez exercícios em 1h30, assistiu 1 hora de aula, você não vai morrer por conta disso, você não vai ficar burro por conta disso. Se você fez quase 3 horas de exercícios, 10 minutos de aula e 2 minutos de anotação, não vai ficar burro por causa disso. Isso não é uma lei, isso daqui é só uma estimativa. Todo planejamento é uma estimativa. Não é uma regra. Planejamento que é regra é um planejamento que não funciona, tá? Português. A gente tem 1 hora. O que você vai fazer? 30 minutos de aula, 30 minutos de anotações, por exemplo. Ah, mas e os exercícios? Não são importantes? São muito importantes. Por isso que a gente tem poucos assuntos, não tem? Então, em um dia a gente faz isso, no outro dia a gente faz 1 hora de exercícios. Baixa a prova do Enem, faz a prova de linguagens. Ah, mas faltou tempo. Beleza, outro dia você faz isso aqui de novo. Faz isso aqui de novo. Outro dia, continua fazendo. E vai fazendo exercícios. Porque o conteúdo já acabou, não tem mais o que fazer. Vai fazendo exercícios, entende? E vai criando feedback positivo sempre. Nunca negative o seu estudo. Tá estudando, tá se sentindo mal, tá se sentindo pressionado, tá sentindo burnout. Tem alguma coisa de errado. Você tá fazendo alguma merda. Se você estiver estudando e você estiver se sentindo mal, você tá errando em alguma coisa. Esse sentimento vai fazer você ir para o limbo. Você não pode acreditar que você tem que largar de fazer tudo só para estudar. Você tem que usar as outras coisas que você faz com prazer, que te dão prazer, que te alegram, como um prêmio para aquilo que você está fazendo, né? Então, estudou. Depois que você estudou, como premiação, alimenta a sua máquina. Vai lá e coloca o combustível a mais. Joga videogame, assiste alguma coisa à noite, né? Depois que você fez. Começa a ligar. Estudei, logo posso me divertir. Beleza? Como se fosse uma consequência do outro. Cria isso na sua cabeça e vai tentando se educar melhor. Enfim, isso aqui é um vídeo inicial, isso aqui é um vídeo introdutório para a gente falar sobre como começar a estudar. Eu tenho outros vídeos aqui no canal e, é claro, eu falo muito mais sobre isso lá no Gabaritei. Se você quiser, o link está aqui abaixo, você pode conhecer. Lembrando que no Gabaritei também eu vou te dar alguns toques pessoais para você conseguir se organizar durante o seu ano. Tamo junto? Bom, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Para mais conteúdos de qualidade como esse daqui, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, sempre deixar um comentário para ajudar no engajamento no YouTube. Tamo junto, um abraço e até a próxima.